Gravando? Oh yes, baby, baby. Fazendo do mundo o meu playground. Sem mimimi. Diretamente dessa que é uma das minhas cidades favoritas. Por que principalmente? Porque tenho muitos amigos, tenho muitos compadres. E aqui, diretamente de Monterrey, México, vem uma sinfonia de ideias que foi trazida por um dos meus mais queridos mentorados. Ele recentemente me mandou um áudio de 5 minutos, que se você é meu mentorado eu não me importo que você me mande esses áudios maiores do que o comum, porque muitas sinfonias de ideias requerem realmente uma profundidade que você não vai conseguir chegar em um texto ou um áudio ali de 30 segundos. Então, se você é meu mentorado e se você quer saber mais sobre como ser um meu mentorado, eu explico no final do vídeo. Mas esse meu mentorado em específico me mandou esse áudio de 5 minutos, onde a premissa, logo de cara, ele falava uma frase um tanto quanto forte, como você muito bem viu no título do vídeo. Eu estou desacreditado da monogamia. Nesse momento eu escutei esse áudio e falei, uau, deixa eu ver o que vem por aí, né? E aí, conforme ele foi elaborando a sua sinfonia de ideias, ele me trouxe vários pontos, vários quesitos que são implantados em nós homens desde muito cedo na nossa vida e fazem com que você chegue possivelmente a essa conclusão. A sua ideia vinha num sentido de que ele já entendeu, que ele é um homem que precisa de experiência com as mulheres. Inclusive, a sua sinfonia de ideias de 5 minutos veio justamente depois de um texto que eu coloquei no Instagram sobre como a única maneira de você se tornar bom com as mulheres é abordando em massa. Você vai ter que fazer muitas abordagens. Se você quer ver este texto que eu escrevi, aqui embaixo também você pode apreciá-lo. E aí, inspirado por esse texto, ele falou assim, pô, mas aí é complicado porque nós homens nós nos sentimos muitas vezes atrações por muitas mulheres diferentes. E de certa forma existe esse conceito platônico da monogamia, de que você pode se tornar um cara mal visto aos olhos alheios se você é um cara que faz abordagem em massa. E como eu lido com tudo isso, querendo conhecer mulheres, com medo do julgamento alheio e com isso chegando à conclusão de que talvez a monogamia esteja perdida. Eu falei, Brown, vamos com calma, meu amigo, tem muito para ser dito aí, vamos lá. Então, primeiro de tudo, que uma das coisas que você se acompanha aqui o canal há algum tempo, sabe que eu bato na tecla constantemente, é a questão da sua liberdade social. O que é a liberdade social? Eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre esse tema, que é um dos temas meus favoritos e algo que eu incorporo quase como se fosse uma religião dentro de mim. A liberdade social, em sua raiz, é você não se importar uma caceta com o que os outros pensam ou deixam de pensar sobre você. Eu não me importo se você acha que eu sou um cara arrogante, egocêntrico. Eu não me importo que você não concorda com as minhas opiniões sobre o mundo dos relacionamentos, sobre a vida, ou muito menos como você acredita que eu deveria levar a minha vida. E parte dessa crença, desse modus operandi que eu carrego dentro de mim, é justamente eu me reservar o direito de, a qualquer momento na minha vida, quando eu vejo uma bela donzela que me parece atraente, que me chama a atenção, eu me reservo o direito de ir lá falar com ela e me apresentar de forma confiante, de forma charmosa e com as minhas habilidades que eu adquiri ao longo de toda a minha vida, justamente fazendo approaches, me conectar com ela, descobrir se temos algo em comum que podemos compartilhar nossa vida, que seja por uma noite ou que seja, quem sabe, a vida toda. Então, quando eu não me importo com a opinião alheia, eu não vou ficar me questionando se o que eu estou fazendo é certo ou é errado. E a raiz pela qual muitos dos homens podem acreditar que esse tipo de comportamento é errado, é pela qual, posso dizer também que sofri um pouco disso quando eu era mais jovem. Hoje eu acredito que essa ideia já não vem sendo tão aplicada mais. Mas é aquele conceito que talvez você já se deparou na sua vida, de que homem galinha não presta. Que homem que sai com muitas mulheres,
O homem que tem muitas mulheres ao seu redor, ele é um homem pouco confiável. Ele é um homem que a mulher nesse caso, deveria tomar muito cuidado. Que até certo ponto sim tem verdade, mas a parte que muitas vezes não é dita, principalmente para nós homens, é que justamente esse cara que fala com muitas mulheres, que está rodeado, que conhece, que tem essas habilidades sociais, ele é um cara que muitas vezes elas se sentem atraídas. E aí eu poderia também me aprofundar muito mais pela razão pela qual elas se sentem atraídas por esses caras. Mas a razão na superfície é porque se esse cara tem muita atenção feminina, se muitas mulheres sentem atraídas por ele, existe algo de especial nele. E existe algo dentro das mulheres inerente que se sentem atraídas por um cara que outras mulheres se sentem atraídas por ele. Então essa questão do galinha, se existe alguma ideia dentro da sua cabeça que você possa sentir, eu não quero queimar o meu filme, como muitos me dizem, inclusive nesse áudio esse meu mentorado me disse, tem muitas mulheres lá na minha academia e aí eu não quero ficar queimado, porque daí se eu chegar em uma, depois a outra vai saber que eu cheguei nela e aí ela também não vai querer a mim porque eu cheguei na outra, e aí o cara acaba criando essa mentalidade muito seletiva e não acaba no final das contas chegando em ninguém. Então voltando porque eu estava falando sobre a liberdade social, meu amigo, você tem que entender que pouco importa. Como eu já disse em outros vídeos, por exemplo, na minha própria academia, na que eu vou hoje em dia nem tanto, mas em outras, todas as academias que eu frequentei na minha vida, eu chegava em geral, eu não tava nem aí se você acha que eu sou um cara inferior ou que eu não tenho tanto valor porque eu cheguei na outrazinha ali da academia. Pouco me importa, meu amigo, eu não tô nem aí. E com isso, inclusive, eu descobri que na verdade elas também não estão nem aí. Se você chegar de uma forma confiante, como se você não se importasse com isso, ela também não tem por que se importar. E se eventualmente ela falar alguma coisa, você admite. Fala sim, porque eu sou um cara com liberdade social, que faço do mundo o meu playground, e quando eu vejo belas donzelas que me parecem atrativas, eu falo com ela. Às vezes eu conheço algumas que me conecto, às vezes eu conheço algumas que não me interessam, eu não interesso a elas, e assim é a vida. Eu não vou ficar me limitando ao que eu acho que as outras pessoas vão achar de mim para fazer o que eu quero fazer na minha vida. Jamais! Então faça o que você quiser, faça os approaches, vai lá conhecer as mulheres, porque justamente, voltando até para o ponto inicial, é isso que vai fazer com que você aprenda todas essas habilidades de se conectar, de flertar, de se comunicar, de conversar, de se interessar, de fazer com que ela se mostre interessada. E essa ideia do galinha, esquece, isso daí é uma ideia que deveria ter morrido lá em 1994, aonde o homem que era cercado por mulheres de alguma forma não atraía outras mulheres. Pelo contrário, nunca foi assim e nunca será. E por último, conectando lá com o ponto, aí nesse caso o primeiro, que ele estava desacreditado da monogamia, era em partes por tudo isso que eu falei, porque ele achava que ele poderia ficar queimado eventualmente quando ele entrar num relacionamento com uma mulher, porque ela iria olhar pra ele e falar assim, mas você já chegou em várias. O primeiro equívoco é justamente acreditar que elas nos interpretam como nós as interpretamos. E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, mas de maneira geral, o homem, ele sim se importa se a mulher já de repente ficou com um cara ali, ficou com o cara aqui, se tem um cara ali no meio do círculo social que ela já namorou. Isso é algo que muitas vezes nos incomoda. As mulheres, meu amigo, não. Talvez ela possa ficar um pouco mais irritadinha, emocionadinha e te fazer algumas frasezinhas, umas provocações passivas agressivas, mas se você souber lidar com isso, de maneira geral, ela não se importa. E se ela continua fazendo isso, não é uma mulher que você deve querer ficar no seu relacionamento, porque agora ela tá te crucificando pelo seu passado. Agora nós acabamos nos importando mais com esse aspecto da feminilidade. E aí por isso esse meu mentorado acredita que a monogamia já está perdida. E aí você entende como realmente você pode dar uma volta nos raciocínios, conectar diferentes pontos e chegar com uma conclusão que não vai te fazer bem. E aí para encerrar esse vídeo e não me estender muito mais nesse ponto específico, porque o tema do vídeo não é esse em concreto, mas eu posso dizer por experiência minha, meu amigo, hoje me encontro num relacionamento monogâmico. Eu tenho uma namorada e aonde eu tenho essa confiança, eu tenho isso que muitos aí bitolados possam acreditar que é impossível, ou muitos dos criadores de conteúdo que, por sua vez, isso me parece o ápice da hipocrisia, porque eles, se você os conhece nas suas vidas pessoais, têm relacionamentos tal qual eu tenho, mas quando eles vêm aqui na frente da câmera, eles falam pra você que os relacionamentos estão perdidos, que as mulheres não prestam e que já era hipergamia, o VSM. Eu falo, pô, meu amigo,
seria tão mais saudável e verdadeiro se você falasse sobre a sua própria vida. Você viria de um lugar de experiência, de um lugar que realmente você tem bagagem, do que ficar cagando merda na cabeça dos caras pra vender um medo e implantar um medo e depois vender a solução. Então eu não sou esse cara, eu tenho um relacionamento monogâmico, recomendo, se é isso que vocês todos desejam nas suas vidas. Faça vários approaches, tenha um momento na sua vida onde você está saindo com algumas mulheres, mas eventualmente eu acredito que assim, algo que você deve buscar é algo que engrandece o homem, é algo saudável, é algo gostoso, e diferente deles eu não vou falar pra você que não é possível. Sim, é possível porque eu sou o exemplo vivo disso, porque aqui I walk the walk, I just don't talk the talk. Se ligou na ideia? Como sempre, diretamente desta linda cidade, que aqui voltarei porque tenho um grande amigo que agora mesmo está atrás das câmeras, Danny D-Rod, conhecido em Santa Fé, no Brasil, em todas as partes, como mi compadre. Por aqui os dejo, como sempre, sem mimimi.